pouquinho agora. Aqui é o seguinte, é o filho, o pai e a mãe. Cadê o pai dessa criança? Fica aqui do lado da mãe. Vai lá, pai. Vai lá, pai. Aqui é o seguinte, gente, o que a gente quer mostrar? Hoje em dia, nossos filhos, eles recebem influência, assim, de todo lugar, né? Nós, como pais, a gente exerce uma influência nos nossos filhos. A gente ensina eles o que a gente tem condição de ensinar em casa, assim, sobre moral, sobre Deus. Tudo que a gente pode, de uma certa forma, influenciar a criança, a gente faz de positivo. Dá valores e tal, tal, tal. Quando nós somos cristãos, a gente pega a criança e leva para a igreja, né? Lá, dependendo da idade, a criança recebe tanto da professora de escola dominical, o que ela vai passar, quanto também, de repente, como pastor, porque qualquer coisa que houver, o pastor também está assessorando, ele está ensinando, ele está... né? Depende muito dele. Então, aqui eu gostaria de salientar, a gente gostaria de salientar a influência positiva que uma criança recebe. Então, concordam comigo? Aqui a gente poderia ter mais gente, mas só para a gente andar rápido com o horário. Mas porque basicamente são essas pessoas na vida das crianças que mais influenciam elas, né? Podia botar avô e avó, que não é o caso da maioria aqui, eu acho que está no Brasil os avós, os pais, né? Mas basicamente são essas pessoas que influenciam mais as crianças na escola. A escola depois a gente vai falar, né? Mas basicamente... Então, isso aqui, gente, é a mente e o coração de uma criança. Do Felipe. Então, Felipe, segura aqui. Fica aqui. Só pra você não ter que segurar, você só fica aqui. Então, gente, na verdade, gente, toda influência positiva agora vai vir e colocar. O que o pai tem de bom para colocar? Coloca ali dentro daquele coração, daquela mente dessa criança. Então é o dia que ele conversa com a criança, o brincar de futebol, o ensinar as coisas boas, menino, você não pode mentir. A mãe é a mesma coisa, ela tem uma influência positiva sobre a criança. Menino, não faz isso, você não pode ver esse filme. Menino do céu, você não pode fazer isso. O pastor, na medida do possível, também ele influencia, apesar que quem está mais com a criança é o pai e a mãe. Bem regrado, pastor. A professora de escola dominical também, né? Ela faz o que pode, em uma hora que ela tem com a criança durante a semana. Aqueles dois ali, ó, eles têm apenas uma hora no domingo com a criança, por semana. Né? Esses dois aqui, eles têm, vamos dizer, 24 horas do dia, mas a gente sabe que assim não funciona. Porque a criança passa na escola quanto tempo, gente? 6 horas. Multiplicado por 5. 6 horas multiplicado por 5. A criança dorme 8 horas, no mínimo. Então, 8 mais 5, 13. Ok. Para 24, a gente vê que influência que tem, né? Cada porção. Então, agora eu gostaria que todo mundo que está aí sentado, fizesse uma fila aqui rapidinho, todo mundo com seu copinho. Nossa, mas tem fila até para falar do nosso alvo aqui, né? Tira lá da escola. Fica só. Passar mais, na hora é legal. Cheirando que suco mesmo. Mas eu fui fala por trás. Pode beber, porque, né?
Fresh, ela é chique. Eu gosto de uma madrinha na casa. Eu gosto de O mal que Mas você sabe que tem um flash. Você não tô Geração de agora. pega dinheiro Não sabe não. O flash era mais caro. Como é que é? Melhor gente, tá? Gente, agora deixa eu dizer pra vocês. A criança, ela passa, como eu disse, esse tempo, né? 1 hora lá na igreja, algumas horas com os pais, mas geralmente a criança, ela vai passar, se ela estuda, ela vai passar um bom tempo na escola. Na escola, ela ouve a professora falar, ou o professor, né, que independente se ela está na elementary, na middle ou na high school, ela recebe de homem e de mulher. Ela recebe a opinião do professor, né? Ela recebe através da leitura que os professores mandam ler. Muita criança, às vezes até evangélica, tem que ler Harry Potter ou outro tipo de literatura que você não tem nem acesso, nem sabe o que está entrando na cabeça da criança. Porque é o que ela tem que ler, né? Ela recebe, quando ela vai para a escola e quando ela volta, que ela está no ônibus, se você não leva e busca, a criança, então, ela está recebendo influência dos coleguinhas que bota apelido, briga, xinga, bate. E essas crianças que ela tem convívio, de uma certa forma também, os lares deles não são aquela maravilha. Então, às vezes, é criança que vem de pais separados, é criança que vem trazendo uma bagagem muito intensa, porque eu tenho uma filha que ficou na elementary aqui, então assim, eu tenho uma noção, apesar dela ter 27 anos hoje, a gente sabe que desde a elementary já a criança é bombardeada. Se ela volta para casa e ela tem livre acesso na TV, ela vai pegar um monte de coisas que você não tem ideia do que ela vai receber através da TV. São os filmes, são os seriados, né? São os desenhos animados que né, também tem um monte de coisa. Se você dá para a criança o videogame, no videogame ela recebe a influência, tipo assim, lá os bonequinhos morrem, mas eles revivem. Então ela sabe que se ela matar os bonequinhos, eles vão reviver e vai começar outro jogo. Só que na vida real, se ela tentar fazer isso, e às vezes a gente vê nas escolas, o bonequinho não revive, porque o ser humano não revive. Então ela tem esse acesso no videogame. E se ela tem acesso também ao computador, à internet, aí também mais amplo vai ficando o canal que ela recebe. Então vocês têm aí na mão todos esses tipos de influência que a criança recebe. Ok? Então vocês vão contribuir com isso. Aqui, o Felipe, como é que está esse coração dele? Clean. Antes dele entrar em contato com o videogame, antes dele entrar em contato com a escola, os coleguinhas e etc e tal. Então, aqui está o coração do Felipe até ele entrar em contato com tudo que vai vir agora, a enxurrada que vai vir. Pode vir e colocar aqui agora no coração do Felipe. Tomei o meu. Vamos estragar o Felipe agora. Vai? Ai, galera. Poxa, pastor, não tem cabeça de você não. Pois é, Porque está falando que vai ter mais querer ter mais filho. Se a gente encher tão feliz a vontade técnica dos parentes, você for vai o gelinho está. Vou chamar até você.
Aqui é tudo. Aqui pode sentar. Eu fico. A minha alma. Gente, olha como é que ficou o coração do Felipe. Nossa, pesado. Pesado e sujo. Na verdade, é uma brincadeira. Mas a gente está exemplificando a pura verdade. Aí vocês podem perguntar para mim assim, pastora, mas e aí, o que a gente pode fazer na altura do campeonato então? Porque, né? Como é que, depois que já recebeu essa influência toda, eu não sei quantos anos seu filho tem, se ele tem 6, 7, 10, 12, 15, 20, né? Como é que faz? O que vocês acham que dá para ser feito aqui? Para poder mudar essa situação? No começo, diálogo, né? Hã? No começo, conversar com a criança desde quando ela já começa a crescer, acompanhar o desenvolvimento dela. Mais o quê? Ela está nesse estado aí. Trazer mais influências boas, né? Você coloca mais água pura. Quem vai clarear? Quem que vai pôr essa água pura? Os pais. Começar a cortar. Ah, mas vai ser um cabo de guerra. Água pura em casa e água suja na escola. Água pura em casa e vai continuar aquela misturada. Então, eu vou falar uma coisa interessante. O pai coloca água pura em casa, né? Mas chega lá na escola, tem água impura. Né? Então, o pai põe um pouco de ensinamento e tudo, mas no outro dia ele vai para a escola. Volta a carregar. Continua sujo. E aí? Que aí é o único lugar mais difícil de você controlar é lá. Na onde? Na escola. Lá é um lugar que você não, tipo assim, você não tem um acesso lá para controlar. E aí, gente? Ensinar a criança a ter temor a Deus. Porque quando essa criança tem temor, ela, por mais que ela vê coisa errada, ela acaba dela, fica aquela coisa de minha mãe não sabe, mas Deus tá. E uma das coisas que eu acredito que o único jeito dessa criança mudar essa mente é ele encontrar de primeira instância a amizade dos pais. É o único jeito dele ter uma prova de amor e ele saber refutar. Porque, embora as situações sejam bem diferentes, mas o princípio do temor é assim. Toda vez que eu ia fazer qualquer coisa errada, o princípio estava dentro de mim, por causa do que eu já tinha ouvido em casa. Então aquilo, eu tinha um temor, eu não tinha medo, eu tinha um temor. Barriga esfriava, mão gelava. Eu falei, Jesus, isso aqui está errado. Eu não posso. Eu me lembro que eu estava na quarta série e um dos rapazes estava cheirando cola. Eu vi aquilo, foi com medo, fui embora para casa. Porque eu sabia que estava errado. Então o único jeito é exatamente ter lá que tenha a amizade e a orientação correta. Então, concordo, acredito com o que vocês disseram. Agora eu vou mostrar um pouquinho na prática o que a gente precisa fazer, né? Porque essa criança aqui, ela recebeu já muita influência negativa. Porque talvez você está tentando dar alguma coisa, você está tentando passar, mas é aquele negócio, um menino difícil, esse menino está difícil, esse menino não quer estudar, esse menino está me dando trabalho na escola, esse menino isso, esse menino é aquilo. Agora, gente, a criança, quando ela dá problema na escola, quando ela adoece, quando ela faz alguma coisa que, de repente, traz para você algum tipo de problema, ela está se colocando na família como bode expiatório. O que é um bode expiatório? A família está com problema, mas ninguém fala do problema, ninguém resolve o problema. Então a criança expurga o problema. Aí ela começa a ficar doente, ou ela começa a dar problema na escola, ou ela fica hiperativa, ou ela vai
ela vai buscar uma solução porque ela fala, esse negócio aqui está muito ruim, está muito difícil. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer? O grande problema nosso hoje, na modernidade, é que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para nada, porque é aquela correria, aquele corre-corre, a criança está na escola, a gente está trabalhando, chega de noite, é um tempinho assim para poder jantar todo mundo e dormir, menino vai dormir no outro dia. Agora tem um versículo muito interessante em Deuteronômio que diz que é para nós ensinarmos os nossos filhos, enquanto a gente estiver andando, assentado, deitado, no caminho, em todo tempo. Como é que a gente faz isso? De uma certa forma, a gente está remindo o tempo, quando a gente ensina a criança todo o tempo. Um grande problema que eu vejo com os pais cristãos é eles pegarem aquele versículo de Provérbios que diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Mas o que os pais, na verdade, estão ensinando é o caminho da igreja e não o caminho do Senhor. Então leva para a igreja, entrega para a professora e a professora, em uma hora durante a semana, tem o dever de resolver a criança. E faça a favor de fazer bem feito, porque eu preciso dela resolvida 5 dias na semana. Então, gente, não funciona desse jeito. Porque os professores, eles não têm essa capacidade. Como é que assim funciona, então? Então, eu vou pegar esse versículo de Deuteronômio, que é para a gente ensinar nossos filhos andando pelo caminho, sentado, andando, deitado, todo momento. Então, se você está andando com a sua criança, fala com ela. Quando você vê alguma coisa ruim, quando você vê alguma coisa que te chama atenção, qualquer coisa que você vê no caminhar com ela, você pode citar como exemplo. A gente andava com os nossos filhos, a gente via um bêbado assim deitado, a gente falava: olha gente, quando a gente bebe, e quem bebe muito, fica daquele jeito ali, ó. Então a gente estava mandando um recado, mandando uma mensagem. Quando eles queriam ver algum tipo de filme, às vezes a gente sentava, assistia e depois a gente conversava sobre o filme. O que vocês acharam do filme? Aí a gente tinha aquele meio que discussão, aí eles falavam. Aí se eles não falassem aquilo que a gente sabia que estava ruim, que tinha problema no filme, a gente perguntava: e aquela parte? Vocês viram aquela parte? O que vocês acharam daquela fala, daquela atitude, daquela ação, daquela coisa? Outra coisa é quando a criança vem da escola. Eu sei que é curto o tempo, às vezes está fazendo uma janta, fazendo 1000 coisas junto, mas comece a conversar com a criança quando a criança é criança. Porque ela hoje vai contar para você um monte de abobrinha. Ah, pai, olha o que eu fiz aqui, pai, olha o brinquedinho, olha o negócio que eu desenhei aqui e tal. Aí você fala: oh meu Deus do céu, né? Você não consegue nem entender o que é. Mas o que é isso aqui, filho? Aí ela vai te explicar: pai, isso aqui é o sol, é a lua, é mamãe, é você, é eu, é só rabisco. Mas quando você dá atenção para isso da criança agora, que ela não sabe explicar, ela não sabe falar, quando ela chegar com 12, com 13, com 15, que você precisa escutar e quer escutar ela já está acostumada a te contar as coisas. Então, aí ela vai contar para você. Anyways, quando você pergunta para a criança assim: aí filho, como é que foi o dia na escola? E ele vê que você está interessado, não que ele: ô filho, como é que foi o dia na escola? Você tá, espera um pouquinho. E amém, gente? Não tem tempo de eu reciclar essa água toda, não ia levar a noite inteira. Mas, você entendeu o recado, né? O princípio. Quando a gente gasta tempo com os nossos filhos, não é quantidade, qualidade. Marca um date com a sua filha, homens que estão aqui. A sua filha precisa de ter um modelo, de saber que o pai dela ama e gosta dela apesar de. Porque aí quando ela sente segurança e o amor do pai, ela não vai buscar um pai lá fora. Por que as meninas de 10, de 11, de 12 estão namorando às vezes meninos mais velhos e já sai e às vezes até fica grávida com 12, com 13, com 14, 15 anos? Porque elas estão buscando um pai que elas não tiveram em casa. Se ela já ouviu do pai que ela é linda e que ela é muito bonita e que ela é muito inteligente e tal, e quando chegar os meninos lá fora que vier, porque a mulher ela vai mais pelo que ouve do que o que vê. Os meninos, os homens, vão mais pelo que vê do que pelo que ouve. Então, se ela já ouviu do pai que ela é linda, que ela é preciosa, que ela é isso, que ela é aquilo,
e o menino vier e falar algumas abobrinhas no ouvido dela, fala, não, isso aí meu pai já falou, mas o que você tem para me falar? Ela vai querer mais. Ela não vai se entregar para qualquer um. Então, o princípio é, pai, tenha um date com sua filha. Ah, mas como é que eu vou ter um date? Sai com ela para tomar um sorvete, sai com ela para, sabe, para dar uma volta que seja ali, para ir até o final da rua e voltar, qualquer coisinha boba, simples. Ela vai se sentir privilegiada por isso. Pais também, saiam com os meninos. Todas as duas figuras na vida dos filhos, tanto menino quanto menina, é importante. Ela tá vendo o modelo, eles estão vendo o modelo. As meninas, elas passam mais tempo com as mães. O pastor falou sobre a questão de cozinhar, né? As meninas, elas recebem mais o modelo. Hoje nós estamos numa sociedade que os meninos estão sem modelo masculino, porque os pais trabalham demais, eles não sabem o que fazer. Aqui nessa sala, se eu perguntasse quem teve contato com o pai, ficou perto do pai e recebeu o modelo do pai, a gente ia ver que o índice seria baixíssimo. Então, o que a gente precisa? Restaurar isso. Porque hoje, por que o homossexualismo cresce tanto? Porque as crianças estão sem padrão, tanto masculino quanto feminino. Aí, qualquer desventura que tem com o sexo oposto vai optar para estar com o mesmo sexo. Porque é mais fácil, entende mais, etc e tal. Então, queridos, o segredo para a gente, hoje, não é tempo, é a qualidade desse tempo, não é a quantidade. É você colocar ensinamentos bíblicos, é você, se possível, ter um culto doméstico, passar para a criança, olha, vamos decorar esse versículo aqui. Criança é muito fácil de decorar. Começa com um versículo pequenininho. É bom para você que você também vai decorar? Porque depois você vai ter que cobrar dela como é que é e você vai ter que lembrar. Então, começa com os pequenininhos, começa com aqueles mais simplesinhos e você decora, porque o que você for ensinar para ela agora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que ela fale errado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ela ficar velha, que ela tiver na angústia dela, que ela tiver no problema, ela vai lembrar que o Senhor é o pastor dela. Então, essas coisas é inculcar na vida da criança, em todo momento. Porque, queridos, a responsabilidade que nós temos como pais, a gente é mordomo do Senhor na vida dos nossos filhos. Nós seremos cobrados por isso. Né? Então, assim, a solução, eu acredito que é isso. É o que a gente puder esvaziar da criança. Quer acrescentar alguma coisa? Aí a gente vai embora amanhã, né? E aí volta para a vida real. Uma das coisas que a gente precisa de desenvolver, nós precisamos, acho que é bom a gente falar sobre isso, com os nossos filhos, é a paciência. A maneira de lidar, né? Então, trazendo um pouco desses ensinamentos para a prática, use todo o tempo possível para você influenciar positivamente. Não despeje o seu estresse, despeje algum tipo de desgaste físico, mental, emocional nos filhos. Os filhos, eles leem os pais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia é que os filhos mais leem e que mais vai fazer diferença na vida delas ou deles não é essa de papel e nem a online. É a sua vida. Nós temos um número extremamente, talvez incontável, de adultos que estão fora da igreja, filhos de pais crentes. Muitos filhos até de líderes, diáconos, obreiros, pastores, que não querem nem saber de Deus, porque cresceram debaixo de um jugo, aquilo que a Silvana falou, que muitos pais, eles confundem, ensinar o filho no caminho que ele deve andar, e até alguns até batem no peito e dizem assim, não, meu filho vai para a igreja comigo, eu levo, não deixo em casa, você não deve deixar, mas ele deve querer ir, sem você forçar. E ele só vai sem querer forçar, se tiver algo na igreja que é atrativo para ele. E não estamos falando de atrativo de brinquedos mirabolantes, nós estamos falando de salinha com televisão de plasma, com uma sala de teatro, com efeitos especiais. Isso eles têm na escola, isso eles têm em casa, né? Isso eles têm por aí afora. Nós estamos falando de valores. Então, o que vai fazer
as crianças, que serão os adultos do futuro, terem profundidade no relacionamento com Deus e se tornarem uma sociedade saudável, é o nível de raízes, de bases que você dá para os seus filhos. A mãe tem um papel muito importante, que é o papel de dar raízes. A mãe, você já viu que os filhos, mesmo filho homem ou mulher, eles sempre correm para a mãe, para perguntar, questionam mais. Eles, às vezes até, se for o pai muito duro, eles têm mais medo do pai, medo. A gente não, eu não estou falando que se eu pudesse criar meus filhos de novo, seria muito legal. Porque eu nunca fui assim, eu tinha um temperamento, hoje eu mudei muito, um temperamento muito forte. Muito forte. E o meu maior medo é que os meus filhos tivessem medo de mim. Não sei se vocês me entendem. Porque nós podemos passar isso. Então eu sempre tive essa preocupação de não passar essa imagem de que eles têm que ter medo. Respeito é diferente. Amém, queridos? Outra coisa que eu acho importante também é você ensinar de uma forma informal. A formalidade, às vezes, ela é cruel. Faça fila aqui, vocês vão participar do cultinho aqui agora e a vara do lado. Um menino que participa de um culto com a vara do lado, ele não vai receber a mensagem. Ah, pastor, a semente fica. Se não ficar, a vara põe ela para dentro. Por que a gente não faz de forma diferente? Amém? Vamos falar o que é importante. Mostra para a criança a importância da palavra de Deus. Mostra Deus como Criador de todas as coisas, a perfeição de Deus, a glória de Deus. Mostra um Deus de amor, um Deus, como é que você foi criado, meu filho, como é que o papai foi criado, a mamãe foi criado, né? Como é que a gente ajuda Deus a melhorar esse mundo. Vamos falar assim, né? É bem assim, a gente não tem muito como ajudar, a não ser fazer nosso papel. Mas é uma coisa que a criança pode falar, eu quero ajudar Deus, como é que eu posso ajudar? Impactando pessoas de uma forma positiva, aí você vai ensinando. Então não perca tempo. Nós temos hoje um déficit de tempo nas famílias. Na verdade, o que a Silvana falou, vou reforçar um pouco mais. Não fique pensando que você não tem tempo. Você tem tempo. Só que às vezes você não tem quantidade de tempo sobrando, mas você tem tempo de qualidade. Se você faz o tempo de qualidade de trabalhar a seu favor, você cumpriu o seu papel. Amém, gente? Você cumpriu o seu papel. Outra coisa que eu queria assim ressaltar também, pais, parem de ter culpa. Vocês não podem se sentirem culpados pelos seus filhos, vocês não podem se sentir culpados. Ele vai arrumar o trem ali e a gente vai ficar olhando para frente aqui, tá bom, gente? Então, olha só, acontece muitas vezes dos pais ficarem com culpa. Poxa, a gente trabalha tanto, né? E a gente precisa de dar coisas para os filhos, para eles poderem se entreter e também, aí eles sentir que a gente chama eles. Aí você dá brinquedos, dá videogame, dá iPad, iPhone, iPod, aí tudo. Depois quem vai dizer o ai vai ser você. Inclusive, nós temos um desafio, pastor, porque a igreja, os pais estão deixando os meninos levar iPad, jogos para dentro da igreja, e ele não consegue nem pegar a capital devocional, que é, de repente, uma parte mais gostosa do culto para ele. Olha, você sabe uma coisa interessante? Isso aqui é uma ferramenta muito boa, né? Eu sou do tempo da máquina de escrever ainda, claro que eu uso a tecnologia de hoje, mas não é muito longe. Há pouco tempo atrás, 15 anos atrás, você pensar num computador, num laptop, já era um negócio assustador, não é verdade? Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Nós estamos vivendo uma síndrome de todo mundo assim. Hoje eu quase trombei com uma menina aqui que eu ia derrubar, ela ia desmaiar, se eu estivesse mais rápido. Ela virou o corredor com o iPhone. Aí me assustou agora, né? Então andam por aí, você está com pessoas adultas no almoço, batendo papo no jantar, e elas estão ali. Você sabe o que é isso? Alienação. Pessoas alienadas. Eu não estou botando, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu não acho que uma pessoa que vive assim, ela é inteligente.
ela pode estar fugindo a uma fuga ou sei lá o que. As pessoas estão assim. Você vê numa sala, numa casa, tem 4 computadores, ou 4 iPads, ou 4 tablets, e o pessoal se comunica, um pai está no quarto, vamos pedir uma pizza, aí manda pelo Facebook, vamos pedir uma pizza, olha só para você ver como é que a situação está. Nós vamos sair amanhã, a gente vai sair que horas? Vamos sair 10 horas, não, vamos fazer uma reunião aqui, gente, que história é essa? Onde é que vai dar isso? Você sabe quem é que está ganhando com isso? Quem criou esse trem aqui? Todos os produtos que são criados, eles são testados antes de uma forma muito minuciosa para ver como que nós puxamos o público que vai consumir o nosso produto, qualquer produto, para mudar a tendência deles para a tendência que nós queremos, porque quando nós temos a atenção, nós conseguimos manipular. Então, por exemplo, o casal não tem tempo para ficar na cama ou para ter um momento de aquecimento, aquele momento romântico, aquele momento de bater papo nos olhos, de carícias. Por quê? Porque o computador já estava ligado, o iPad estava ligado, eu estava consultando Facebook. Gente, Facebook não dá dinheiro para ninguém. Eu tenho meu Facebook, até depois que vocês podem adicionar, a gente sempre tem uma mensagem. Facebook é um link de comunicação, mas aquilo não pode te dominar. Gaste 10, 15 minutos, ou sei lá quanto determina o tempo que você gasta, mas você não pode ficar em qualquer site de relacionamento, qualquer tipo de entretenimento, que é uma coisa simplesmente para entretenimento. Você precisa pensar assim, poxa, eu estou gastando meu tempo aqui, isso vai voltar como para mim? Não, mas eu estou distraindo pelo menos, né? Eu estou distraindo a minha cabeça. Tá, você tem direito a relaxar e tal. Mas não seria legal você investir um pouco nesse contato aqui, no corpo a corpo, no toque, né? no olho no olho, não é verdade? As crianças da mesma forma. Então, criança, por exemplo, nós não podemos falar assim, olha, lá em casa não entra esse trem. Não é isso. Seus meninos não vão ser daqui a 10 anos ignorantes, porque a geração deles é uma geração com 3, 2 anos de idade, eles operam essas máquinas muito melhor do que nós, que somos grandes. É ou não é verdade? Eles ensinam para a maioria dos pais aqui como é que funciona esse negócio. E se o pai pergunta 3 vezes, eles ainda falam, está parecendo com o orelhão, né, pai? Como é que é? Não aprendeu ainda, né? Então, olha só, quando nós trabalhamos essa questão do tempo, todo mundo ganha. Amém, gente? Então, não dê para os seus filhos algo que você está tentando dar para pagar para eles a ausência do tempo que você não tem, tá? Até porque você vai very good, man. Thank you. Você vai falar para ele o seguinte, olha só, a gente está comprando você fica bonzinho que a gente vai sempre trabalhar muito, dar presente para você. E é isso que a criança vê. Aí sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai sempre pedir alguma coisa a mais. Tá? Então dê tempo de qualidade. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Levanta a mão. Mais de 2. Deixa eu dar uma dica rápida para vocês. Separe um tempo com um dia da semana, um dia da semana para um, olha só, um dia da semana para um, outro dia da semana para outro dia para outro. Pelo menos 2 vezes por mês, faça isso individualmente com eles. Alguma coisa. Chama eles para ir fazer escolhe um deles, vão fazer um negócio ali comigo, mexer no carro, só vocês 2. Se for menina, a mesma coisa, como a Silvana deu as dicas. Por quê? Não, eu pego todo mundo e vou arrastando. Cada um quer um tipo de atenção, vocês já notaram? Mas os 3 precisam do pai, os 3 precisam da mãe. A mãe não pode, por exemplo, levar as 3 filhas ou 2 filhas para alguns ensinamentos, algumas tarefas domésticas, porque não vai ensinar, uma vai ficar tentando puxar o que é da outra, então está um mau lugar, e vai ficar aquela coisa. Então, ensina separadamente, tenha tempo separadamente. A mãe também pode fazer esse revezamento. Aí você pensa assim, pastor, a gente está por aqui de trabalho. Se você não fizer agora, você vai ficar por aqui de trabalho no futuro. E tudo que você fez para tentar dar conforto, você perdeu. Você vai ter que correr atrás, pagar terapeuta, pagar psicólogo, isso é caríssimo, botar em tratamento psicológico, dar remédio para o menino abaixar a guarda um pouco. Então, gente, trabalhar com a prevenção é melhor do que remediar. Amém? Amém.
prevenção para filhos, para criação de filhos, para casamento, para tudo na vida, para a saúde, é muito melhor do que a gente deixar acontecer para depois correr atrás. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão de criação de filhos? Só mais um adendo aqui que eu acho que é importante. Coloque limites para os seus filhos. O maior problema da nossa sociedade é esse aqui. Não existe limites. O filho dobra a mãe numa boa. E ele sabe que está dobrando. Ele sabe que está levando ela na conversa. Você já viu aquela história? Vocês não sei se são desse tempo, mas outro dia eu ouvi, eu estava na casa de um amigo, e o filho dele pediu o vizinho, que é filho, né? Os amigos, né? Para pedir a mãe para dormir na casa do vizinho. Menino de 12 anos, mais ou menos. Aí o menino veio, o vizinho, dona fulano, a senhora pode deixar o fulano dormir lá em casa hoje? Não, fulano, eu já falei para ele que hoje não pode, que hoje não é dia. Aí o fulano, que é o menino, né, o filho, depois de meia hora vem novamente. Você já viu aquela pressão? E pede a mesma coisa, aí vem de novo e pede, aí pede para o pai, pede para a mãe. Tem uma hora que a mãe fala o quê? Vai lá. Não enche mais a cabeça. Só que você não sabe que esse negócio de dormir na casa de coleguinha, ó, olha aqui pra mim, ó. É um perigo. Perigo. Pode ser com os coleguinhas, pode ser com parentes dos coleguinhas. Pode ter um parente lá. Quem pensa que criança não é estuprada, você está enganado. Eu vi um amigo meu me contando outro dia que namorou uma menina que tinha sido estuprada com 6 anos de idade. Ela foi estuprada e os órgãos internos dela reprodutivos foram afetados, que ela ficou em coma por 2 semanas, com 6 anos de idade. Essa menina casou, bonita, está com 33 anos agora, casou, não aguentou ficar casada, porque, aliás, o marido não aguentou ficar casado porque ela não conseguia, ela tinha problema na área sexual e tudo mais por causa do trauma dela. Então, na mente dela, o que aconteceu? Toda vez que ela via a figura de um homem, o que aconteceu? Ela vai, é um monstro, é igual ao outro lá, porque ela por mais que você trabalhe. Então, por exemplo, hoje, voltando naquela história, basicamente a maior parte dos problemas de homossexualismo hoje foi alguém que foi abusado isso não justifica, mas nós podemos evitar, amém? Porque na escola tem assédio, sim, na escola tem. Outro dia eu vi alguém falar de uma professora que foi perguntando para os alunos de Elementary se eles já tinham definido a preferência sexual deles. Preferência sexual. E com certeza devia ser uma lésbica. Eu fui outro dia numa escola, fomos numa escola e depois o pessoal que tem filhos ali disse pra gente, a diretora é lésbica. E ela libera geral. Nós estamos vivendo nesse mundo agora. Então não estou botando medo em vocês, a gente não vai botar as crianças em homeschool, né, que é aquela coisa de trabalho de ter escola em casa. Não é bem por aí. Ensina raízes para os seus filhos. Outro dia perguntaram para mim assim, pastor, pessoal que conhece os filhos da gente, né? Graças a Deus, nossos filhos, onde eles estão, onde estão funcionando, são extremamente queridos, né? Eles estão, o Tiago, por exemplo, toca numa igreja na Hillsong aqui de Nova York, uma igreja que começou com 12 pessoas, mas hoje tem quase 6 mil membros. Olha pra gente. Não tem um segredo. Eu fui descobrir que não tem um segredo. Não foi culto doméstico. Culto doméstico não é o segredo. Não foi porque eu tinha uma técnica, uma metodologia. Foi relacionamento. A gente, por mais falho que a gente era, porque a gente já éramos pastores, eles cresceram com a gente dentro da igreja, cometemos um monte de erros pastorais com eles, né? Vim da escola direto, e eles ficam a semana toda ali, a gente dando estudo para obreiro, grupo pequeno, reunião de oração, e os meninos no banco com a mochila do lado, encostados, esperando a hora de voltar para casa. Mas não tinha outro jeito. Mas eles, graças a Deus, estão saudáveis. Qual que é o segredo? Sabe qual que é o segredo? Essa aqui é uma Bíblia aqui. Isso aqui, ó. Com graça. Conta histórias de sucesso para os seus filhos. Amém? A Bíblia tem muitas histórias de sucesso. Bota aqui. Deus não deixa. Até os homens que Deus usou, ele mostra tudo, até os fracassos. Mostra os fracassos. Mas fala como que Deus viu aquela história. E quando um filho nosso provar um fracasso, ele vai saber o quê? Tem um Deus que pode mudar tudo.
Deus pode me dar uma segunda chance. Amém, gente? Deu para Davi, deu para um monte de outros homens, deu para outras mulheres que deram uma destonada na caminhada. Amém, gente? Então, filhos é tudo. Filhos para nós é a nossa herança. Então, vamos investir nisso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre filhos, ou alguma coisa que até agora você gostaria de perguntar? Eu vou dar uma folguinha para vocês já, para vocês tomar um café. A Tem questão muita de gente dormir precisando de nas café. casas, por exemplo, se for irmão da igreja, Mesmo irmão da igreja. mesmo irmão da O igreja, irmão da igreja não tem selo de ser santo. Não é pelo irmão, amém, queridos? Não é pela irmã, você confia. Mas pode ser até os meninos mesmo sozinhos.